Boa noite a todos. É com muito prazer que estou aqui na nossa casa, né? Porque, embora muitos não me conheçam, eu sou da Casa de Olinda. É que eu trabalho mais no Núcleo Chico Xavier e no Centro Ecumênico de Barra Shopping, né? Mas nós estamos sempre ligados à casa, estamos sempre prontos a trabalhar pela casa e pela causa, né? E confesso a vocês que eu vim toda feliz para fazer a palestra, até porque o tema, né, mexe muito com cada um de nós, né, que é falar sobre Jesus no mês de dezembro. Mas chegando aqui, ouvindo esse coral, ouvindo as músicas e prestando atenção às letras do coral, vocês acham que não tem mais nada para falar, eu acho que eu vou me embora. Porque realmente as músicas são lindas, a vibração do coral é muito envolvente, né? E nós, claro, não fugimos a essa harmonia, a essa vibração. Bom, então, o tema de hoje, que é um tema, aliás, que é do mês de dezembro, né? Nós vamos falar sobre o livro Jesus no Lar, que é um pequeno grande livro, né? Esse livro é obrigatório. Como diz um amigo meu, ninguém pode desencarnar sem ler este livro, né? É um livro que narra os ensinamentos de Jesus, os encontros de Jesus na casa de Pedro. E esses encontros se tornaram os primeiros cultos do Evangelho no lar. Né? Hoje em dia a casa de Pedro é do tamanho do mundo, né? Graças a Deus, muitos de nós já têm o hábito de fazer o Evangelho no lar. E sabemos todos que é uma coisa muito boa, não só para nós, para o nosso lar, mas é como uma pedra no lago. Ilumina a cada um de nós, ilumina nosso lar, ilumina nosso prédio, nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, ilumina nosso planeta. É um ponto de luz, cada vez que fazemos o Evangelho no lar, é um ponto de luz que a espiritualidade conta com ele, para socorrer aqueles irmãos que ainda estão nas trevas e também para nos ajudar, né? A entendermos melhor a doutrina, a nos entendermos, a seguir a nossa caminhada dentro dos ensinamentos de Jesus. E a história de hoje, o maior servidor, nós vamos ler a lição de número 7. Nós vamos conversar sobre ela. O título é O Maior Servidor. Eu fiz um resumo para vocês que não dá para ler tudo que está no livro. Então, é o seguinte. Filipe pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu por alguns minutos e contou. Uma multidão estava num campo, desarvorada, sem rumo, quando aí chegou um famoso guerreiro, ensinando a essa multidão táticas de guerra, ensinando a se defender, a atacar, enfim. Ensinou toda a força física. Mas o povo aprendeu alguma coisa, mas continuou sem rumo. Depois apareceu um grande político. Esse político dividiu a massa humana em vários partidos. Colocou velhos contra jovens, ricos contra pobres, né? E essas pessoas até conseguiram alguns benefícios materiais. Não como nós estamos acostumados a conseguir dos políticos hoje que estão à rua calçada, um joguinho de camiseta, não. Eles conseguiram mais alguma coisa, né? Mas o político também dizimou aquela pouca união que eles tinham, mas seguiu adiante. E deixou para o povo essa rivalidade entre eles. Depois veio o filósofo,
que com suas ideias também dividiu o povo em várias correntes de crenças, trazendo mais confusão à cabeça das pessoas, apesar de estimular-lhes o pensamento. Mas o filósofo também veio e depois partiu. E o povo continuou sem saber o que fazer. Depois chegou um sacerdote, com roupagens, com símbolos, com rituais. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se para falar com Deus, a suplicar proteção divina nas horas certas. Entretanto, os problemas da comunidade permaneciam sem alteração. Eles continuavam sem rumo, sem destino, sem alegria na vida. Mas aí, nesse lugar, né, onde havia muita doença, muita necessidade, muita ignorância, que assustavam a todos, apareceu um homem simples. Não trazia armas, não trazia escrituras, não trazia discussões, não trazia imagens, mas pelo seu sorriso sincero, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando mãos operosas. Não pregava doutrina alguma, mas nos gestos de boa vontade e de bondade pura, rendia o culto ao Deus Todo-Poderoso. Então era através das suas ações que ele mostrava que estava junto a Deus. Ele plantou um pedaço daquele campo que ninguém fazia nada, ele plantou árvores, plantou flores, e essas árvores também deram frutos. Ele conversava com as pessoas, transmitindo a todos as suas boas experiências. Ele construiu casas e uma escola modesta. Em breve, ao seu redor e ao redor daquele povo, vicejavam a saúde, a paz, a fraternidade e a alegria de viver. E com espírito de trabalho e educação, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, pois suas boas ações no campo eram realizadas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Dito isto, Jesus calou-se. E depois de muito meditar, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então nós percebemos, né, que só aquele que serve a Deus, né, e faz isso com amor, é que é o maior servidor, né? E que está demonstrando que está seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque nós ainda temos a mania de achar que chegamos aqui com roupa de grife, né? Todos bonitinhos, perfumados, não. Nós chegamos aqui como operários, e operários daquele macacão bem surrado, porque já vem trabalhando há muito tempo e ainda não cumpriu a tarefa, né? Então nós temos que prestar atenção nisso. E vendo todas essas correntes filosóficas, bélicas, sacerdotais que passaram por aquele povo, nós nos perguntamos, né? Onde que nós nos enquadramos? Em qual categoria dessas que chegou até aquele povo nós estamos? Será que nós ainda somos os guerreiros, né? Aqueles que estão sempre na defensiva, vigiando o próximo para que no seu menor deslize eu vá lá e né? Ataque. Ou ainda sou aquele que diz também, não pisa no meu carro. Eu sou espírita, mas não pisa no meu carro não. Porque se pisar, eu lhe conheço. Conhece nada, né?
Então, já somos esses que ainda guerreiam ou somos aqueles que lutam para se melhorar? Né? Podemos pensar nisso. Será que somos talvez os políticos? Aqueles que levam as pessoas a tomar partido. Se eu não gosto de uma coisa, se eu não gosto de fulano, todos que eu conheço também têm que pensar igual a mim. Não gostar daquilo, não gostar de fulano. Né? Eu estou levando sempre a dissidência das pessoas. Esqueço da compaixão que nós temos que ter uns pelos outros, até porque já sabemos que cada um de nós está no estágio evolutivo. Então, às vezes, o que é bom para mim não é bom para o outro. O que é ruim para mim não é ruim para o outro. Né? Temos que nos respeitar, a cada um de nós, como seres que estão em níveis evolutivos diferentes. Né? Mas nós costumamos impor, costumamos achar que todos devem pensar como nós. Claro que eu estou dando esses exemplos para as pessoas que estão lá fora. Aqui dentro ninguém mais pensa assim, né, Márcia? Claro. Somos ainda os filósofos? Será que nós somos aqueles filósofos que falam muito bonito, sabem todas as perguntas do livro dos Espíritos, mas quando passam por aquela porta, esquecem, né? Na hora de colocar em prática a doutrina, escorregamos na casquinha de banana, por menor que ela seja. E quando somos alertados, olha só o que você está fazendo, você não é espírita, mas está dizendo assim, mas isso é coisa para Jesus, eu não sou Jesus não, comigo é diferente. Né? Ainda usamos essa desculpa. Talvez sejamos aqueles sacerdotes, aqueles que, como os fariseus, né, acham que para se chegar a Deus, para se chegar a Jesus, basta lavar as mãos, fazer oferendas ao Pai, embora com os corações cheios de rancor, de mágoa, de cobranças, não é? E, lembrando disso, lembrando da simplicidade que Jesus quer que tenhamos para chegarmos ao Pai, a simplicidade que Ele teve para conosco, porque sabemos que Jesus é um Espírito de uma luminosidade infinita, né? Nós também temos essa luminosidade infinita, mas nós ainda não conseguimos desenvolvê-la em nós. Mas Jesus, com toda a sua magnitude, se diminuiu para que pudesse chegar até nós e vir nos ensinar, não é? E a simplicidade de Jesus me fez lembrar de uma história que eu li há algum tempo. Muitos já conhecem, mas eu vou falar porque alguns podem não conhecer. É a história do Oi Jesus, eu sou o Zé. É uma história muito bonita. Um mendigo, todo dia, ele entrava na igreja ao meio-dia, chegava lá e ficava assim olhando para Jesus e falava, oi Jesus, eu sou o Zé. Aí saía. Todo dia ele fazia isso. Aí o sacristão olhava assim, ficava preocupado, porque a igreja tinha muitas joias, tinha muitas imagens antigas, valiosas, né? Aí um dia o sacristão perguntou a ele, olha, por que você vem aqui todo dia, chega aqui, fica um pouquinho, só diz assim, oi Jesus, eu sou o Zé, vim lhe visitar, e sai. Aí ele falou assim, porque eu não sei rezar aquelas orações compridas, aquelas palavras bonitas, né? Mas todo dia eu entro aqui nessa igreja e falo com ele sim. Mas é só um minuto, não fica preocupado não. É só uma oraçãozinha. Mas eu tenho certeza que ele me ouve. E esse mendigo, ele sofreu um acidente dias depois e foi parar no hospital. E na enfermaria dele, ele em pouco tempo mudou todo o astral da enfermaria com a sua alegria, né? Com as suas palavras de incentivo às pessoas, palavras simples, mas ele estava sempre ajudando aqueles que não podiam, às vezes, tomar um café, um suco sozinhos, ele estava lá estendendo as mãos. Aí a irmã de caridade percebeu isso e falou assim para ele, olha,
As pessoas aqui estão adorando desde que você chegou. Você trouxe alegria para cá. Eu fico impressionada como é que você consegue ser muito feliz. Aí ele falou assim, mas essa alegria que eu tenho é por causa da visita que eu recebo todo dia. Aí ela, desolada, né, olhou assim a cadeira que estava sempre ao lado da cama dele e que ficava sempre vazia, ninguém vinha visitá-lo. Ele era abandonado pela família. E ela falou assim, mas que horas vem essa visita, que eu nunca vejo? Aí ele falou assim, todos os dias ao meio-dia. Ela vem, fica ao pé da cama e diz para mim, pois é, eu sou Jesus, eu vim te visitar. E é isso que me encoraja, é isso que me dá alegria, porque eu sei que eu não estou só. Os homens podem ter me abandonado, mas Jesus nunca me abandonou, assim como eu nunca o abandonei. Então vocês vejam que para nós chegarmos a Jesus, né, é muito simples. É só ter o amor no coração, ter o amor no coração e doar esse amor. Porque já foi falado aqui, inclusive por outras pessoas e por mim também, né, a diferença de dar e doar. Quando nós damos o que temos. O sapato que não queremos mais, a roupa que não nos serve, a comida, damos. Já é um grande passo. Mas quando nós doamos o que temos aqui dentro, que são os nossos sentimentos, a nossa caridade, a nossa compaixão, a nossa compreensão, como Jesus fez conosco, né? Então é essa diferença de dar e doar. E Jesus nunca cobrou isso de nós. Ele espera pacientemente que nós passemos do estágio de dar para o de doar, né? Muitos aqui já conseguem, tenho certeza, né? Mas Jesus também veio nos dizer que quando nós fizermos as nossas ofertas, principalmente ao Pai, né, precisamos primeiro limpar o nosso coração. Ou seja, Jesus nos diz no Evangelho, reconcilia-te com teu inimigo, né, e depois vá até o altar. Mas quem será o nosso maior inimigo, o nosso maior opositor? Acho que todos já sabem, somos nós mesmos, né? Nós é que somos os nossos maiores opositores. E como é que nós podemos reconhecer isto? Através da autoanálise, né? Uma autoanálise honesta, sem justificativas. Porque nós falamos assim, realmente eu acho que eu sou meio grosso. Mas eu sou grosso porque o outro fez assim, isso comigo. Nós estamos sempre nos justificando. Não, assim não vai. Tem que ser aquela autoanálise, né, bem honesta mesmo, né, aquela que dói, mas que é a real, né? Então, a importância de nós respondermos a pergunta, quem sou eu, vai nos ajudar, né, na nossa evolução. E depois já ouvimos na casa espírita muitas vezes esta pergunta, será que já nós conseguimos nos olhar realmente no espelho da alma e respondermos a cada um de nós, quem sou eu? Né? Então, para responder essa pergunta com sinceridade, nós temos que nos fortalecer. Fortalecer na fé raciocinada para lutarmos e vencermos o bom combate. Vencermos é o nosso maior desafio. É para isso que nós estamos aqui, para educarmos o nosso espírito, consequentemente nos educarmos, né? E quando Jesus nos disse que árvore nenhuma será conhecida, né, ou amada pelas aparências exteriores, ou seja, por seus frutos os conhecereis. E aí nós vamos a um comentário de Emmanuel muito bonito, que está em Fonte Viva, lição número 7, chegando em casa vocês leiam. E ele diz que realmente isso, que nenhuma árvore será conhecida e amada pelas aparências exteriores. Então nós nos lembramos que aquele dito popular, as aparências enganam, só vale aqui na Terra.
Aqui nós conseguimos falar isso, as aparências enganam, mas na parte espiritual não. Lá as aparências não enganam, lá nós não temos aparência, lá nós não estamos, lá nós somos o que somos, né? Então não adianta nós fazermos as boas ações com as aparências do bem. Ah, vou fazer porque está todo mundo dando, eu vou dar também, senão fica chato para mim, não dá alguma coisa para a cesta de Natal, então vou dar. Não adianta. Né? Nós temos que realmente abrir o nosso coração, saber que às vezes aquela latinha de sardinha que damos sem pretensão, mas com muito amor, vai fazer a alegria de uma família inteira. Né? Então as nossas ações no bem têm que ser verdadeiras. Né? E como a árvore, para dar bons frutos, ela precisa ser forte, nós também temos que fortalecer as nossas raízes. Né? Fortalecer as nossas raízes com o amor. É o amor que nos fortalece, é o amor que nos aproxima do outro e é o amor que nos aproxima de Deus. Esse adubo do amor, nós temos que colocá-lo constantemente em nossos corações e nossos pensamentos. E só exercitando esse amor incondicional, como Jesus fez conosco, né? Jesus não escolheu as pessoas a quem ele ia falar. Ele falava para todos, desde os doutores da lei, ao povo, à prostituta, ao ladrão, ao infiel. Jesus não impunha condições para chegar até as pessoas. Mas, então, sabemos que quando nós chegarmos a esse tipo de amor que Jesus veio nos ensinar, nós já seremos aqueles que fazem o bem por amor. Porque às vezes costumamos não fazer o mal por temor. Temor a Deus, temor aos outros que estão vendo, né? Não fazemos o mal. E às vezes fazemos o bem sem amor. Como eu já falei, só para justificar, né? Mas quando nós conseguirmos entender esse amor incondicional de Jesus, aí sim, nós estaremos fazendo o bem por amor e não fazendo mal também por amor ao outro. Eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, né? Então eu estou não fazendo o mal por amor. E aí, se nós nos esforçarmos para realizarmos a nossa reforma íntima, para germinarmos as sementes do bem que sabemos que estão dentro de nós, a doutrina está constantemente nos falando isso, né? São palavras de Jesus. Ele nos diz que o reino de Deus está dentro de nós, fazendo tudo aqui por amor. Quando nós deixarmos a terra, com certeza, nós seremos lembrados aqui pelo bem que fizermos. Aqui, lembrados pelo bem que fizermos. Mas na pátria espiritual, seremos reconhecidos pelo muito amor que espalhamos aqui na terra. Então, podemos escolher ser lembrados, ser reconhecidos ou sermos os dois, que deve ser a melhor escolha, né? Lembrados aqui na terra pelo muito bem que fizemos e reconhecidos também na espiritualidade pelo amor que deixamos aqui na terra, que praticamos aqui na terra. Então assim, agindo, nós seremos realmente discípulos de Jesus, porque discípulo segue. Na verdade, nós não dizemos discípulos de Jesus quando abraçamos a doutrina ou uma religião cristã, mas na verdade nós ainda somos candidatos a aprendizes de Jesus, né? Aprendiz segue sem contestar, segue com entendimento. Nós ainda não conseguimos seguir, né, sem contestar, ainda não entendemos o amor de Jesus. E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, aquela pergunta que todos nós já sabemos, né, que Kardec faz aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem
para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem que é Jesus. E aí nós temos que pensar no que é ser guia e o que é ser modelo. O dicionário diz que guia é o que deve ser seguido, que vai à frente, o que conduz. E modelo é aquele que deve ser imitado. Costumamos ler essa pergunta e ler a resposta, que é a menor resposta, mas é a mais completa, é do Livro dos Espíritos, sem prestarmos muita atenção. Guia e modelo. Será que nós estamos nos deixando guiar por Jesus? E será que nós estamos nos mirando, nos espelhando no modelo que é Jesus? Né? Jesus é o nosso modelo irretocável. Ele sugere que nós nos inspiremos em sua forma de viver, através da maneira sublime com que ele compreendeu a toda a humanidade, né? E é o nosso guia lúcido, porque na Terra nós já tivemos muitos guias desvairados, que levaram a humanidade por caminhos trevosos. Mas Jesus não, Jesus foi nosso guia, é nosso guia lúcido. Ele indica o caminho seguro do amor para chegarmos ao Pai. E aí Deus, né, por falar em Pai, Deus Pai nos manda esse presente maravilhoso que é Jesus. Jesus que é um homem luz, né, que veio ajudar, veio ensinar o homem fera, que ainda somos nós, né, a seguir o caminho que leva até o Pai. O homem luz atuando para ajudar o homem fera. Claro que nós já melhoramos muito. Já não somos aqueles que jogam pedra na cruz. Mas às vezes jogamos palavras, jogamos olhares, jogamos silêncio dos outros, né? E jogamos às vezes também uma energia negativa para o outro. Quando foi dito que Meimei materializava, né, flores, espalhava o perfume, nós temos um exercício muito bom para, se ainda tivermos algum desafeto, alguém que não goste de nós, ou também do qual nós ainda não conseguimos nos entender com ele, mentalizemos umas flores, flores brancas, e mandemos com muito amor para essa pessoa, pedindo desculpa pelo mal que fizemos a eles, ou pedindo também uma oportunidade para redimirmos o nosso erro. O exercício da mentalização de flores com amor para quem está longe de nós, ou para quem está até na mesma casa, né, é muito bom. E quando sentimos saudades também de alguém que amamos muito, mandemos essas flores em pensamento. É um exercício muito bom. Então Deus nos manda Jesus para nos salvar. E é assim que muitos de nós até entendem, Jesus veio para nos salvar. Na linguagem popular podemos dizer, então eu estou safo. Jesus, né, veio quebrar o meu galho. Mas não é bem assim, né? Jesus não veio nos salvar no sentido que muita gente dá isso. Jesus veio nos ensinar o caminho da nossa salvação. E deixou muito claro que cada um de nós é que tem que percorrer esse caminho. Ele não veio nos carregar no colo, ele não veio passar a mão na nossa cabeça, ele veio nos ajudar, veio nos educar, veio nos instruir. E aí está a nossa salvação. A nossa salvação passa por entendermos a doutrina de Jesus e a praticarmos. Se nós conseguirmos entender isso, estamos no caminho da salvação, né? Mas sabedores que cada um de nós, somente cada um de nós pode traçar o seu caminho, né? Pois a tarefa é de cada um. Temos também, quando acharmos que estamos muito sofredores, com um fardo muito pesado, lembremos do que Jesus nos disse, que com ele o fardo é leve e o jugo é suave. Então essa certeza que nós
temos que Jesus está sempre conosco, que Deus não dá nada que não possamos suportar, é que vai nos ajudar a entender que cada sofrimento que nós achamos em nossas vidas é uma oportunidade de crescimento. E é importante que nós prestemos atenção nisso para não deixarmos passar essa oportunidade. E se já somos aqueles que, ao ouvir uma ofensa, fica um pouquinho calada, daqui a pouco vai falar e diz: eu não devia ter dito aquilo. Já é um bom sinal, sinal de que nós já estamos nos prestando atenção. E da próxima vez, com certeza, nós vamos ficar calados, né? Vamos ser indulgentes para quem nos ofende. E com esse exercício nós passaremos a ser, não teremos mais com que nos ofender, como Jesus foi. Jesus não se ofendia, né? Porque ele já estava no estágio que as ofensas não atingiam. E nós vamos chegar lá também. Se nós olharmos para trás, antes de adotarmos a doutrina espírita, né? de querermos que a doutrina espírita, de optarmos pela doutrina espírita como guia da nossa vida, nós vamos ver que já melhoramos bastante, com certeza. Já conseguimos engolir um pouquinho, pelo menos, daquela água, né? Que o Chico falava, né? Fecha a boca, enche de água, fecha a boca e deixa a ofensa passar, não é? Então, para seguir esse caminho do crescimento com a doutrina de Jesus, nós temos algumas etapas a superar, né? A primeira é saber quem somos. Como eu já falei, a autoanálise, né? É aquela reflexão que fazemos sobre nós. A segunda é a consciência, temos a consciência do que estamos fazendo aqui no mundo. Que muitos de nós pensam que nós estamos aqui para sermos felizes. Claro que podemos ser felizes, não viemos aqui para sermos infelizes. Mas a felicidade ou a infelicidade de nossas vidas vai depender do olhar que dermos para o que nos aconteça. Se eu sou aquela pessoa para baixo, que não acredita muito em Deus, né? Qualquer coisa que me aconteça, eu acho que Deus me esqueceu, que Jesus não está comigo. Mas se eu tenho aquele olhar que a doutrina nos ensina, a olhar sempre para Deus, para Jesus, sabendo que Ele está aqui dentro de nós, sabendo que nós nunca estamos sozinhos, isso para mim não vai ser um sofrimento, vai ser um aprendizado. E que eu vou superar com resignação, mas com resignação ativa. Também não é aquela resignação de Deus quis assim e vou deixando passar. Não. É me certificar de que eu estou passando por um momento difícil e lutar para sair dele sabendo que Jesus está comigo, né? E também outra coisa que nós temos que fazer, prestar atenção, é como é que nós vamos realizar essa tarefa. A tarefa de seguir o caminho de Jesus, né? Aí sabemos aquilo que nós já estamos, alguns estamos cansados de ouvir, mas ainda nos falta muito para nós praticarmos, que é empreendermos a nossa reforma íntima, né? A reforma íntima nada mais é que executar o planejamento reencarnatório que nós assumimos na espiritualidade. Deus não inventou essa vida para nós, não. Nós é que a construímos, né? Há um pensamento que diz que só há 2 dias em que nós não podemos fazer mais nada por nós mesmos. É o dia de ontem e o dia de amanhã. Mas no dia de hoje eu posso fazer tudo por mim. Eu posso redimir o meu passado e posso preparar o meu futuro, né? E alguns dizem que deixar de trabalhar no bem é a maneira mais rápida de ter um futuro infeliz. Então a decisão é nossa, né? Que rumo vamos tomar na nossa vida?
Aí então alguns dirão assim, mas então é só isso? É fácil, né? É só isso. Só. É só nós não nos descuidarmos para não termos surpresas. Ficarmos atentos. O vigiar e orar é sempre, vigiar e orar tem que ser constante em nossas vidas, para não termos surpresas na espiritualidade. E aí eu me lembrei também de um texto que eu li muito interessante. Eu vou lê-lo, porque para não perder-se nenhuma palavra, que a gente quando conta um ponto, aumenta um ponto, né? Era uma vez um homem que só via e realçava o mal em tudo que fazia. Um dia ele morreu e partiu dessa para melhor. Só que do lado de lá havia um companheiro que não largava do seu pé. Acompanhava esse espírito o tempo todo. Era um verdadeiro mala, como se chama, né? Egoísta, pessimista, mal-humorado, crítico, mal agradecido, e que só se sentia bem quando estava mal. O homem, não suportando mais este companheiro, foi ao anjo e implorou: por favor, livra-me da companhia daquele sujeito, eu já não aguento mais. O anjo, entre admirado e compadecido, respondeu: mas não há nenhum companheiro. Aqui só existe um sistema de espelhismo que faz com que cada um veja e conviva com o que formou de si mesmo, e depende só de você libertar-se dele. Então, procuremos sempre nos olhar nos espelhos da alma para ver que tipo de espírito nós estamos levando, porque lá nós sabemos que tem a famosa sala dos espelhos, né? E o que nós gostaríamos de ver, né? E aí, realmente, como diz aqui, a tarefa é de cada um de nós. Então, a nossa evolução, para a maioria de nós, é um processo longo, é um processo de várias reencarnações, né? E Jesus não veio, como muitos pensam, dar uma fórmula de salvação oportunista. Não. Ele veio propor o nosso amadurecimento espiritual através do amor, que vai ser aprendido através também de várias reencarnações. E ao ser de luz que é Jesus, quando ele nos diz que não basta só crer, mas tem que querer ser feliz e crer que o conseguirá. E também sabemos que só buscaremos fazer tudo de acordo com as leis divinas, com as leis naturais, quando realmente tivermos essa vontade. Não basta nós chegarmos aqui à Casa Espírita toda semana, fazer os cursos e não prestar atenção no que estamos ouvindo. Nós temos que querer e temos que crer que vamos melhorar, né? Então está aí o nosso projeto de vida: amar muito e ter a certeza da vida futura. E que a partir do momento em que formos semeando essas virtudes que estão latentes, que estão dentro de nós, né? O caminho da eternidade, o caminho da luz, se faz através do trabalho e se será, então, a nossa vida será de muita alegria e de muita paz. Mas podemos, por enquanto, ser ainda aqueles que não fazem tudo o que deveriam fazer. Claro que há exceções. Há pessoas que vieram aqui, talvez sejam até os completistas, como a página, como o pensamento do Chico nos disse, né? Há pessoas que vieram aqui e deram conta do recado, não é? Mas talvez nós não sejamos esses ainda. Mas o importante é que nós tenhamos a consciência que, apesar de não fazermos tudo ainda que podemos fazer, né, que deveríamos fazer, nós já somos aqueles que fazem o máximo que podem fazer. E a espiritualidade presta atenção nisso. A espiritualidade sabe das nossas potencialidades,
sabe do que nós somos capazes de fazer. Mas se nós ainda não somos capazes de nos superarmos, a espiritualidade entende desde que nos esforcemos, né? Não nos acomodemos, aí sim seremos bem avaliados. E será que nós, que já temos essa doutrina, que já temos os ensinamentos de Jesus, que já fomos os agraciados com a terceira revelação, que é o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, já nos demos conta desse presente que Deus deu para nós ao enviarmos Jesus, né? Jesus veio não só trazendo a sua presença, trazendo a sua doutrina, trazendo os seus exemplos, trazendo o seu amor por toda a humanidade. Será que nós já nos demos conta? Ou ainda somos aqueles que, estou doida que chega o Natal para eu ganhar presente? Esquecemos de fazer essa reflexão, né, do que é realmente o Natal, o nascimento de Jesus para nós. Não importa se não foi 25 de dezembro, se foi em fevereiro, se foi em março, não interessa. O que interessa é o símbolo, né? É Jesus pelo menos uma vez por ano, tocando o coração de algumas pessoas. O que importa para nós, que já somos os que ouvem falar de Jesus, é Jesus a cada dia tocando o nosso coração. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui já sentimos a presença de Jesus sempre conosco. Às vezes nos esquecemos por alguns minutos, mas temos esse momento com Jesus, né? Então Natal não é a época de ganhar presente. Presente nós já ganhamos Jesus, já ganhamos nossa vida, já ganhamos os companheiros necessários para desenvolver nosso planejamento reencarnatório, já ganhamos tudo o que precisamos. Mas as coisas materiais nós não ganhamos de Deus, né? Porque elas não são nossas, elas são do mundo. E nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. E é aí que nós temos que ter essa grande reflexão, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não é a casa pintada no Natal que vai fazer a minha família feliz, não é a mesa farta, né? Uns acham que mesa farta tem que ter porco, peru, frango, presunto, bastante carne, né? Comida, como se nunca tivessem comido na vida. Não é essa. A nossa mesa farta tem que ser a da alegria no coração. A alegria de ter os familiares reunidos e, se não estivermos, a alegria de saber que não estamos sozinhos, estamos com Jesus do nosso lado, estamos com Eurípides Basanufo, estamos com o Chico Xavier, que nunca nos desamparam, né? Essa é que é a verdadeira alegria no Natal. É a alegria de também sabermos que repartimos o que temos com outras pessoas que não podem ter. É a alegria de ajudar na cesta básica, né? Ajudar a servir alguém, dar um brinquedo para alguém que não tenha. Essas alegrias, elas não são dádivas, mas elas são doações nossas para os nossos irmãos. E essas alegrias ficam conosco para sempre. Então, eu li um pensamento que eu achei muito interessante e nos diz o seguinte: sabemos que Jesus está sempre conosco, né? Mas se atravessamos a vida experimentando só sucessos e afeições, tenhamos a certeza de que Jesus está conosco. Se, no entanto, atravessamos dias de desolação, de tristezas, de doenças, de angústias, de dores, e mesmo assim perseveramos no bem, então tenhamos a certeza de que Jesus está conosco. Mas também tenhamos a certeza de que nós já estamos com Jesus. Porque estar com Jesus é isso. É principalmente nos momentos de tristeza em que nós nos sentimos sozinhos, é sentir a presença dele ao nosso lado. Seja
seja na alegria ou seja na dor, né? E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz que quando Jesus nos dá um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, está em João, capítulo 13, versículo 14, fiquemos atentos, pois o amar o teu próximo como a ti mesmo é diferente do que ameis uns aos outros como eu vos amei, né? Amar ao próximo, Emmanuel comenta que é um dever, mas Jesus enriqueceu esse novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ressaltando a importância da verdadeira solidariedade entre nós, da verdadeira fraternidade, porque Jesus nos amou assim, não é? Com aquele amor incondicional. Mas nós realmente amamos o outro, às vezes, como nós nos amamos. Se não gostamos de nós, então também não gostamos do outro. Se não fazemos tudo por nós, por amor, por nossa evolução, também não ajudamos o outro a evoluir. Então temos que prestar atenção em amar ao outro, né, como a si próprio, e amar ao outro, amarmos como Jesus nos amou. Há uma diferença realmente. Aliás, Emmanuel vem dissecar sempre tudo, né, para nós, né? Então, só assim, amando-nos como Cristo nos ama, é que demonstraremos que os ensinamentos da Boa Nova penetraram em nosso coração. É através do exercício no bem, né? Porque às vezes os ensinamentos de Jesus penetram só nas nossas mentes, mas não chegam ao nosso coração, né? E às vezes, como Paulo dizia, às vezes a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então nós temos que interpretar o que estamos lendo com o coração e vivenciando sempre o bem, né? Então lembremos mais uma vez que o verdadeiro aprendiz, ele segue. O verdadeiro discípulo segue. E é assim que nós temos que fazer conosco. Seguir Jesus. Então que cada um de nós possa, nessa época do Natal, dar a Jesus o presente maior que Ele quer. Porque até agora Ele só nos deu. Interessante, o aniversariante que dá presente. E como a própria palavra diz, presente, Jesus está sempre presente em nossas vidas, não é? Ele é um presente para nós. Mas quem não gosta de receber um agrado? Temos certeza que Jesus ficará muito feliz se Ele sentir em cada um de nós aquela luz que Ele disse que nós temos começar a brilhar cada vez mais através da vivência do amor. E nós que temos na nossa doutrina o lema que fora da caridade não há salvação, não podemos esquecer isso. A caridade é o amor em movimento. É a mola que nos move. É a mola que faz com que nós larguemos, às vezes, a nossa casa, o nosso lar, para socorrer o mais necessitado do que nós. É que faz com que nós possamos abrir mão de uma coisa que nos agrada, mas não faz tanta falta, e dar para o outro que precisa e ficar feliz com a alegria dele em receber uma coisa usada. Isso que nos toca é que faz Jesus feliz. E para terminar, esse livro aqui, Antologia Mediúnica do Natal, eu, como sou fãzoca de Emmanuel, trouxe uma página dele que diz assim, o título é Algo Mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos. Agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Te agradecemos
Jesus. Entretanto, pode vir o Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os teus exemplos. Muita paz para todos nós, o Natal com Jesus e todos os lares. Graças a Deus.